lá, hoje nós estamos começando aí uma série nova, né? Como nós divulgamos aí, que é sobre seitas e outras religiões. Dentro dessa arte aí feita pelo nosso irmão Léo, né? Que é o nosso ilustrador sempre. Depois aí o Marvelo, que a seita tem essa característica, né? De se colocar como luz, mas na verdade não é. Então nós vamos começar essa semana uma sequência de estudos. Hoje uma aula introdutória, falando um pouquinho sobre as características, né, da seita, ou das seitas, das heresias. E depois, na sequência, a ideia é cada domingo, se a gente conseguir, mas a ideia é cada domingo tratar de uma religião ou de uma seita que se diz cristã, na maioria das vezes, ou que diz até mesmo aceitar a Cristo, outras religiões que respeitam a Jesus, que colocam Jesus até numa posição de honra, mas que na verdade erram o alvo, né? Partindo do pressuposto de que as Sagradas Escrituras é a revelação de Deus e de que ela então é o crivo, né? É o alicerce, é a base. Então, se tudo aquilo que não está de acordo com as Escrituras, então está errando o alvo, por isso é considerado uma seita ou heresia, certo? Então o nosso padrão é as Escrituras. Às vezes alguém que está nos acompanhando pela internet fala assim, mas qual é o padrão para saber o que é seita e o que não é? A Bíblia, somente a Bíblia, né? Não a nossa história, não a nossa tradição, mas o que a Bíblia diz. E a partir daí nós vamos estudar um pouquinho mais sobre essas seitas e outras religiões. É um estudo sobre a defesa da fé, né, sobre o que é chamado dentro da divisão da teologia de apologética, que é a defesa daquilo que nós cremos. Ok? Então vamos lá, vamos começar aí. Será que é importante estudar sobre seitas e outras religiões? O que você acha? É importante ou não conhecer o que os outros pensam? É tão importante, irmãos, que é justamente no estudo das outras religiões que a gente acaba reforçando a nossa própria crença e, ao mesmo tempo, avaliando que em alguns momentos, algumas crenças que temos não deveria ter, não deveríamos ter, porque ainda mais dentro de uma cultura onde o sincretismo religioso é tão vivo, tão presente. Quer ver um exemplo? Dentro da igreja evangélica, de sincretismo religioso, uma pesquisa rápida aqui, não é para constranger ninguém, mas só essa pergunta. Quem aqui geralmente ora antes das refeições? Vai almoçar, agradece a Deus, tudo bem? Ótimo, isso é um padrão perfeito. A Bíblia diz que nós devemos receber tudo com ações de graças ao Senhor. Mas houve um determinado momento da igreja que foi ensinado o seguinte: você tem que abençoar o alimento, ok? E dentro desse ensinamento de abençoar o alimento, a prática dentro da igreja evangélica então era mais ou menos assim: o alimento, você não sabe a procedência dele, você não sabe se aquele alimento foi consagrado a alguma coisa, então você tem que quebrar qualquer maldição sobre aquele alimento e abençoá-lo. Sim? E aí então vi isso acontecer, né? Você ia no almoço na casa de alguém, né? Senhor, nós quebramos qualquer maldição sobre esse alimento, esse arroz, se foi plantado por um budista, que o Senhor tenha misericórdia. Essa carne, se o açougueiro era espírita, que o Senhor quebre qualquer maldição. Esse feijão era um idólatra quem plantou. Veja, a ideia era que então precisava quebrar maldições em relação ao alimento. Durante anos isso aconteceu na igreja. Com o passar do tempo, essa questão da quebra das maldições do alimento acabou caindo em desuso,
mas a prática do abençoar o alimento, o Senhor abençoa esse alimento. Só que na onde que está na Bíblia que você tem que abençoar os alimentos? Em lugar nenhum. A Bíblia diz que você deve receber com ações de graças, com gratidão, porque todas as coisas pertencem ao Senhor, tudo na terra é do Senhor, e recebidos com ações de graça é purificado. É assim que Paulo vai dizer que lá ele está falando num contexto, inclusive, de uma cidade onde os alimentos eram consagrados de fato a uma série de divindades. Em nenhum momento ele diz, olha, quebre. Até mesmo quando ele fala de alimento sacrificado, ele diz assim, recebido com ações de graça, não tem problema nenhum. Só que, por causa do testemunho, por causa do débil na fé, por causa do fraco na fé, que te falar, não come isso não, que foi sacrificado após o Damião, então por causa dele, para não gerar mau testemunho ou escândalo, nesse mundo você não come. Se ele chegar, não come isso aí não, porque foi consagrado à festa de reis. Então por causa dele não come. Mas não que o alimento vai te trazer algum problema. A visão bíblica é essa. Só que por conta do sincretismo religioso, muitas vezes nós vimos na prática da igreja evangélica essa questão de quebrar maldição sobre o alimento e de abençoar o alimento. E é muito comum você encontrar, inclusive, pessoas dentro da igreja reformada hoje ainda abençoando alimentos, que é um resquício desse sincretismo. Irmãos, tudo que for recebido com ações de graça, Paulo diz que já é purificado. A sua postura tem que ser de gratidão. Senhor, te damos graças por esse alimento. Se quem plantou o arroz era budista ou não, se o açougueiro que te vendeu a carne era espírita ou não, se o cara que plantou o feijão era idólatra ou não. A postura bíblica é de ações de graças. Okay? Mas a gente vai assimilando isso. Então, quando você vai, por exemplo, estudar conceitos sobre o positivismo, e essas questões das determinações, não sei o quê, você vai ver que tem muitas práticas dentro da igreja evangélica que vêm dessas heresias. Quer ver outro exemplo? Por que é importante estudar sobre seitas e outras religiões? Nós passamos já por essa fase do amarrar em nome de Jesus. Viram isso na igreja? Tudo que acontecia, a pessoa fala, amarrado em nome de Jesus. E muitas vezes nós usamos isso no nosso contexto. Só que quando você vai olhar para as escrituras, aonde está a ordem bíblica dizendo que você tem que amarrar as coisas que você não concorda, que você não quer na sua vida, em nome de Jesus? Não é nenhum. Nós assimilamos isso como uma prática positivista. Alguém chega para você e fala, fulano, não come doce demais, você vai ficar com diabetes. Você está amarrado em nome de Jesus. Como se aquela instrução que alguém estivesse trazendo para você não comer doce demais, fosse uma maldição sobre a sua vida. Então você tem que quebrar essa maldição já em nome de Jesus, para que você não fique com diabetes no futuro, ou mesmo continuando comendo muito doce. O que é isso? Isso é cristianismo? Não, isso não é cristianismo. Já é sincretismo. Ou então, a pessoa fala assim, bênção, né? Fulano, você vai fazer uma entrevista de emprego, vai dar tudo certo, Deus te abençoe, em nome de Jesus, eu aceito. Você não fez nem a entrevista aí, chega no horário, troca de roupa, toma um banho, né? Responde direitinho. Não é o declarar em nome de Jesus, isso é positivismo, isso é influência positivista dentro do cristianismo. O que a Bíblia ensina é o seguinte, se Deus quiser, eu vou para tal cidade, eu vou negociar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou voltar. Tiago vai ensinar isso. Se Deus quiser, não debaixo da determinação. Eu vou sair em viagem, em nome de Jesus não vai acontecer.
acontecer nada. E se acontecer, furar um pneu? Jesus falhou porque o nome de Jesus não deu certo? Isso é fruto, consequência ou influência do positivismo. Então são uma série de situações que às vezes nós assimilamos, mas que não faz parte do verdadeiro cristianismo. E que, portanto, estudar sobre seitas e religiões e heresias é importante. Outros exemplos, vamos lá. Atos 16:31, abra lá. Para a gente ver alguns versos aí sobre isso. Né? De desvios dentro da igreja cristã. Atos 16:31, alguém lê para mim, por favor, o que está escrito? Bem alto, tá? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu recebo essa bênção. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Meu amigo, a Bíblia inteira diz que a salvação é individual. Que a salvação vem pelo ouvir do Evangelho, da pregação da palavra, e a pessoa, então, debaixo da ação do Espírito Santo, reconhecer que é pecador e crer em Jesus como seu único suficiente Salvador, que foi ressuscitado dentre os mortos. O foco do evangelismo é: arrependei-vos e crede. Só que aí a pessoa pega esse versículo e coloca como uma postura positivista na vida dela. Não, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Primeira coisa, o livro de Atos é um livro histórico. Está contando a história da igreja. Se é um livro histórico, ele está registrando o que aconteceu. Não é um livro profético. Não é um livro de profecia. Não é um livro de promessa. Eu não sei se essa promessa tem lá na caixinha de promessas. Mas não sei, talvez você tira lá. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Isso não é promessa. Se porventura tiver lá na caixinha de promessa, que é outro sincretismo religioso, que na Bíblia em lugar nenhum mandou a gente fazer caixinha de promessa. Porque a caixinha de promessa só pega texto gostoso de ler. Né? Eu não sei porque ninguém inventou ainda a caixinha de exortação. Acho que ia ser um fracasso comercial. Imagine, você comprar uma caixinha, gente, mas só tem texto assim. Você pega a Bíblia, deixa o perverso o seu caminho. Opa, isso eu não gostei. Aí você pega outro, né? Deixe o inimigo os seus pensamentos. Imagina. Deixe a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Só de exortação. O que é esse? Vou deixar aqui o desafio, né? Por que as editoras aí não fazem a caixinha de exortação? Ninguém vai comprar. Porque isso é fruto do sincretismo religioso, do positivismo, entendeu? Voltando para Atos 16, então, o que o livro de Atos está falando? Primeiro, é livro histórico. Dá uma olhadinha aí, 2 versículos ou 3 versículos antes, a partir do 13. Dá uma lida aí para mim, então. Atos 16, verso 13. Você vai ver que é o contexto do carcereiro. Paulo tinha sido liberto da prisão lá, né, de um modo sobrenatural. O carcereiro ia se matar, porque ele falou: pronto, estou perdido, porque os prisioneiros fugiram. E aí, então, quando ele está a ponto de se matar, Paulo: não, peraí, ninguém fugiu não, estamos tudo aqui. E aí o prisioneiro pergunta, ouve o evangelho e pergunta: o que eu faço? E aí tem uma promessa específica para o carcereiro. Está vendo isso aí no contexto ou não? É no 13, presbítero Paulo? 27. 27. Ah, perdão, é 31, 27. Então lê para mim, por favor, a partir do 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal,
e todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Aí vem a promessa de Paulo e Silas para o carcereiro. Carcereiro, se você crê, será salvo em tua casa. É uma promessa para o carcereiro. Vamos ver se essa promessa se cumpriu? Continua aí no 32, 33, se não me engano. E pregaram a palavra de Deus. Só um instantinho, parou. Veja, para que haja salvação, precisa pregar o quê? A palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. O que aconteceu mais? E a todos os de sua casa. Foram pregar para todos da casa. E o que aconteceu? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e das açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Foi ele batizado, e quem mais que foi batizado como carcereiro? Todos os seus, todos da sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Uma promessa específica para o carcereiro, que já foi cumprida naquela mesma noite na vida do carcereiro. Ponto. Eu posso pegar essa promessa para a minha vida hoje? Não, é um livro histórico, que conta a história, e que contou a história da experiência maravilhosa que Deus deu para esse carcereiro. Ponto. Aí já vi gente assim: pastor, meu filho desviou, foi para as drogas, entrou no mundo do tráfico, morreu com um tiro, pastor. Mas eu creio, e a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Meu filho foi para o céu, né, pastor? Olha, baseado em Atos 16, 31, ele não foi. Se deu tempo dele se arrepender, porque ele já conhecia o Evangelho, já tinha ouvido pregar o Evangelho, pode ser que a gente tenha essa boa surpresa no céu. Mas porque a senhora creu, não. Porque para ele ter sido salvo, é ele que tem que ter tido crido. É ele que precisava ter crido. Agora, o que você fala para uma mãe num desespero desse? Aí, como é que diz? A política, né? Correta lá, como é? Politicamente correto, vai falar: claro, meu irmão, está no céu. Mentira! Você falou: não é bem por aí. Vamos ver o que diz o texto. Se deu tempo dele ainda se arrepender dos seus pecados e clamar a Jesus, porque a palavra diz: todo aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se deu tempo dele invocar o Senhor e ele já ouvir a palavra, é bem provável que a gente tenha essa surpresa. Mas não, a salvação dele não está baseada no fato da mãe ter crido. Só que em muitos lugares as pessoas seguem esse tipo de crença, que não é cristã, não está na essência do cristianismo. Viu a importância de estudar heresias e seitas? Vamos lá, mandar. Porque é positivismo. Então isso é influência dentro do cristianismo. É muito comum, irmãos. É muito comum. Né? Quando a gente está estudando provérbios nas devocionais de áudio lá, provérbios também são critérios, princípios, ensinamentos para ser colocado em dia, que podem ou não trazer consequências. Aquilo não são provérbios, por exemplo, lá, aquele que é justo ao Senhor não passará necessidade. Você tem lá há uma probabilidade se você andar no caminho do Senhor, mas aquilo é uma promessa? Não, o livro de provérbios não é promessa, é ensinamento. Se diz que se você andar justo, a probabilidade então disso ou daquilo acontecer é muito maior. É bem diferente, né, do provérbio, porque uma pessoa dessa falou que o provérbio pelo menos é um ensinamento bíblico, se deve da pessoa falar. Não, então é fruto do positivismo simplesmente. Porque
declare isso. Lembra? Teve uma época na igreja evangélica que era o seguinte: o Brasil é do Senhor Jesus, declare isso. Meu amigo, você quer o Brasil do Senhor Jesus? Pregue o Evangelho. Não é declarando que você vai fazer do Brasil o Brasil de Jesus. É através da pregação séria das Sagradas Escrituras. Aí os crentes, ninguém prega o Evangelho para ninguém. Ninguém cumpre com o propósito de proclamar as virtudes de Deus. Aí depois simplesmente chega num culto onde está todo mundo emocionado e fala: declare que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu declaro. E o Brasil vai continuar na mesma situação de sempre, na mesma pindaíba de sempre. Por quê? Porque só muda o coração humano através da pregação do Evangelho. Então, muitas práticas, irmãos, infelizmente, no dia a dia da igreja, são influências de seitas, de heresias. Né? E você encontra, por exemplo, dentro da igreja dita cristã, pessoas, por exemplo, que não aceitam Jesus como Deus. Pastor, ele é filho de Deus. O que significa a expressão filho de Deus? A pessoa nunca estudou a expressão filho de Deus. Ela entende, então, se é filho, é gerado. Então, se é gerado, ele não é o mesmo Deus. Você fala: peraí, é um título, vamos estudar isso. Da mesma forma, filho do homem, da mesma forma, primogênito da criação, são títulos, mas que tem pessoas dentro da igreja cristã que têm dificuldades. Então, por isso é importante estudar sobre seitas e religiões. A própria Bíblia vai dizer que é importante isso. Vamos dar uma olhada? Vamos ver aí alguns textos aí. Não se assuste aí, são alguns, mas vamos trabalhar com eles aí. Vamos lá, 1 Timóteo. Abra lá, 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 3. Eu vou ler, os irmãos acompanham, por favor. Diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, Paulo falando para Timóteo, né? Te roguei, permanecesses ainda em Éfeso. Qual que era o objetivo de Timóteo ficar em Éfeso? Para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine o quê? Então Paulo está dizendo para Timóteo que dentro da função pastoral de Timóteo era admoestar algumas certas pessoas que estavam ensinando uma outra doutrina. Veja, combater as heresias, combater os falsos ensinos, que é a base para que a gente caia numa seita. Então o próprio Paulo estimula Timóteo, como função pastoral de Timóteo, a admoestar as pessoas para que não ensine outra doutrina. Ainda no capítulo 1, veja aí o verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei porque é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe o quê? A sã doutrina. Então, se existe a sã doutrina, existe o quê? A doutrina doente, a falsa. Então, a Bíblia, ela tem esse objetivo de se opor a tudo aquilo que vai contra a sã doutrina. Ainda aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Veja, Paulo vai dizer que é característica dos últimos tempos as pessoas abandonarem a verdadeira fé. E por que eles vão abandonar a verdadeira fé? Continua o verso aí. Por obedecerem a espíritos enganadores. Então, pastor, vamos já fazer uma pausa aqui. Pastor, espírito existe? Alma penada? Eu brinco, né, baseado principalmente para aqueles que defendem a essência do homem, né, com tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, como se fosse tudo distinto.
Eu falo, aí você pega Eclesiastes diz, o pó volta, a carne volta, o pó volta ao pó como era, ou seja, a carne, e o espírito volta a Deus que o deu. E aí alguém vem, a alma fica vagando por aí, porque afinal de contas, né, que seria daqueles que acreditam. É lógico que dentro da visão bíblica, espírito e alma é a mesma coisa. Por isso que Eclesiastes só vai dar dois destinos. Um destino para o corpo, para a matéria, e um destino para o espírito. Essa questão da divisão de corpo, alma e espírito é uma influência grega, né, helenística, que dividia a ideia do pensamento, porque a alma é psique, né, no grego, da onde vem a nossa a psicologia, o estudo da alma seria. Então a alma refere-se aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, que estão na mente. É isso que a psicologia vai tratar: emoções, sentimentos, como lidar com situações. Só que dentro da questão religiosa, a influência grega conduziu a alma para essa questão espiritual, né? E na verdade não é. E quando Paulo diz que lá em Tessalonicenses, que era uma igreja com muitos gregos, vamos assim dizer, pessoas, os gentios, que eram influenciados pela doutrina ou pela filosofia grega, que nós temos que nos santificar no corpo, alma e espírito, porque ele está dizendo assim, ó, santifica o seu físico, santifica a sua vida com Deus e santifica o seu psique, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, você é. Ok? Então, essa ideia da alma por aí, a Bíblia vai apresentar, em Coríntios, de modo especial, nós vamos estudar isso lá mais para frente, que o próprio Satanás, com o objetivo de enganar as pessoas, assume a postura de anjo de luz, de um espírito bom. E através da operação do erro, que nós já estudamos aqui também em Tessalonicenses, esses espíritos, que aqui é sinônimo só de ensino, não está relacionado a essa questão do espiritismo, por exemplo, aqui o foco é ensino, mas aponta para a ideia de que o próprio Satanás, que nós vimos que tem 3 aliados, da Apocalipse, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a própria Babilônia. Nós vimos nesses símbolos que a besta que emerge da terra são as falsas religiões. Nós vamos ver esse texto aí, eu acho, não me engano. São as falsas religiões e falsas filosofias, que têm a aparência do cordeiro, parece que é cristianismo, parece que serve a Jesus, mas a voz é de quem? Do dragão, que é a serpente, a antiga serpente, que é o próprio Satanás. Então a Bíblia vai apresentar, veja, voltando aqui lá para o início da minha fala aqui da aula, qual que é o parâmetro para a gente definir o que é certo e o que é errado? A Bíblia. Se você não crê na Bíblia como palavra de Deus, então aí você não tem parâmetro mais. Mas nós estamos tratando da Bíblia como a verdade de Deus. A palavra é a verdade de Deus. Pautado na palavra de Deus, então nós vemos que Satanás se faz de anjo de luz, usando esse aliado, a besta que emerge da terra, para enganar as pessoas, inclusive fazendo sinais, como se ele tivesse sinais esses como se tivesse vindo do próprio Deus, curas, manifestações e por aí vai. Então, irmãos, estudar das seitas, heresias e outras religiões é importante para que nós não venhamos ser enganados, nem pela ação direta do próprio Satanás e nem pelos espíritos enganadores, que aqui em Timóteo 4 refere-se a ensinos enganadores, ensinos que enganam. As pessoas estavam abandonando a verdadeira fé, apostatando-se da verdadeira fé, por obedecerem a espíritos enganadores
E há ensinos do quê? O que está escrito aí? Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, que vão, dentro desse processo da besta que emerge da terra, conduzir as pessoas ao engano. É algo simples, irmãos. A estratégia de Satanás é a mesma sempre. A primeira estratégia dele é tirar a autoridade bíblica, a autoridade de Deus. O que ele fez com Eva no jardim? Deus disse para você não comer nenhum fruto? Ele inverte. Dá uma olhadinha lá, dá uma olhada lá. Marca aqui, Timão, a gente vai voltar para lá. Vamos dar uma olhadinha na estratégia de Satanás. Gênesis, capítulo 3, vai usar a figura da serpente, que é a mesma figura para Satanás que é usada lá em Apocalipse, que é um símbolo deles, tá bom? E aí diz lá, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O que ele está falando assim? Viu, Deus proibiu você de comer das árvores do jardim? Foi assim que Deus disse? Deus tinha dito isso? É óbvio que não. Deus disse, olha, eu dou a vocês todas as árvores para que vocês se fartem, comem à vontade, desfrutem de toda a doçura, de toda a acidez, de toda o amargor. Você já deve ter gente que gosta de limão, né? Então, tudo, azedo, você desfruta o que você quiser, com exceção de uma. Com exceção de uma. Para eu tratar da obediência contigo. Só que aí Satanás chega assim, viu? Deus te falou que você não pode comer nada daqui? O que ele está fazendo? Ele inverte a verdade de Deus. E aí o que diz? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí mais uma vez Satanás. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que ele está fazendo de novo? Invertendo a verdade de Deus. A mulher come, vê que não morre, porque a morte aqui não estava relacionada à morte física, mas à morte espiritual. Só que Satanás só conta meia verdade. A primeira coisa que você tem que saber sobre Satanás é que ele conta meia verdade, ele conta mentira e ele conta a verdade também quando lhe é conveniente, para te confundir. Quer ver um exemplo que Satanás falou a verdade? Paulo está lá em Filipos e havia uma jovem que era possessa de espírito adivinhador. E Paulo estava pregando o evangelho e aquela moça possessa de um demônio falava, o que esse homem fala é verdade. Esse homem é de Deus. Satanás estava falando a verdade sobre Paulo? Estava. Mas por quê? Porque na hora que Paulo fosse embora, as pessoas iam dar ouvidos a quem? Aquela jovem com espírito adivinhador. Porque ela falou a verdade. Então Satanás vai falar a verdade para você algumas vezes, para que você fique preso a ele, confiando nele. Só que aí depois, na hora certa, aí ele faz você comer o fruto proibido. E aí já é tarde demais. Então o diabo ele fala mentira, é o pai da mentira, a Bíblia diz? Sim. Só que ele fala meia verdade. Você não vai morrer. Realmente, ela não ia morrer fisicamente. O foco era espiritual. E às vezes ele fala a verdade. Um outro exemplo que Satanás fala a verdade é em Jó.
Deus fala, você tem visto o meu servo Jó? Eu tenho. Você viu como que ele é fiel? Aí Satanás, mas claro, o Senhor está abençoando ele em tudo. Isso era verdade? Era. Aí Deus fala, então pode tocar, só não tira a vida dele, mas pode tocar em tudo que ele tem. Satanás vai e Jó continua fiel. Aí Deus fala, e aí Satanás? Jó continua firme lá, hein? Fiel. E Satanás falou da verdade. Mas cada um só sente a dor na própria pele. Esse ditado de Satanás é verdadeiro. Porque por mais simpatia que eu tenho por você, eu nunca vou conseguir sentir a dor que você está sentindo. Para eu saber exatamente a dor que você tem, eu tenho que passar pela mesma dor. Aí Satanás falou, cada um só sente aquilo que vem na própria pele. Aí Deus falou, é verdade, Satanás. Então pode tocar na saúde de Jó. Então veja, Satanás, meu amigo, para te enganar, ele vai falar verdades, ele vai falar meia verdade, ele vai falar mentiras. E é o que ele fez com Eva. Primeiro ele inverte uma mentira completa, depois uma meia verdade, para enganar. Voltando lá para Timóteo 4, as pessoas então, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, se afastam ou apostatam da verdadeira fé. Olha só que coisa. Por isso, só temos uma solução: conhecer exaustivamente, profundamente as Escrituras como um todo. Porque se você conhecer meia Escritura, não vai ser suficiente. Por isso que Jesus vai advertir a igreja quanto o perigo do meio evangelho, de pregar só aquilo que interessa, que é a brincadeira, né, da caixinha das promessas, e despreza a caixinha das exortações. Um crente fiel, firmado, obediente e seguro, ele vai conhecer a Bíblia todo, o ensino todo. Jesus já deu essa estratégia. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem falado e ensinado. O grande perigo do cristão é ele ser meio cristão. O grande perigo nosso, para que as seitas nos alcancem, para que a heresia encontre lugar no meu coração, é conhecer só um pedaço do Evangelho, só uma parte. Ou eu conheço o Evangelho de um modo completo, o Evangelho todo, ou eu estarei suscetível a cair nos erros, estarei suscetível a obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. Isso é muito sério. Por isso, a importância de estudar. Volte então os seus olhos de novo aqui para 1 Timóteo, capítulo 4, para a gente continuar a leitura. Tudo bem até aqui, irmãos? Qual a colocação, alguma pergunta? Tranquilo? Igual o pessoal brincando, né? Satanás está sempre querendo atualizar a Bíblia, né, com uma interpretação diferente, igual os pastores dos nossos tempos. Então vamos lá, 1 Timóteo 4. Então, nos últimos tempos, alguns apostataram da fé por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência.
que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com quebra de maldição. É isso que está escrito aí? Você está acompanhando comigo ou não? O que está escrito aí? Com ações de graças. É aquilo que nós falamos no começo. Então veja, ó. Proíbe o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem. Olha a solução aqui. Por quantos conhecem? Plenamente a verdade. Só tem um jeito de você não cair nos enganos dos espíritos, nos ensinos de demônios. Conhecer plenamente a verdade. Aí vem a questão, pastor, mas o que é a verdade? Abra sua Bíblia lá em João 17, 17. Esse texto aqui é importante para te responder o que é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Jesus, na oração sacerdotal, diz para Deus: Pai, santifica os crentes, os teus filhos, aqueles que o Senhor chamou para a sua própria glória, santifica-os na verdade. E ele explica o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, para você ser plenamente conhecedor da verdade, você tem que conhecer quem? O quê? A palavra, a Bíblia. Além de ser a própria palavra, que é algo que você precisa entender, porque João vai dizer que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é o logos. Então o próprio Jesus é a palavra. Ele é a revelação máxima que Deus trouxe para nós. Então, ainda em João 14, verso 6, volte aí algumas páginas. O que diz João, capítulo 14, verso 6? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade. A verdade é uma pessoa, irmãos, é o próprio Cristo, porque Ele é a palavra. Por isso que Ele diz que a tua palavra é a verdade, porque a palavra e Cristo é a mesma coisa, são sinônimos. Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra encarnada. E Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer ver uma outra questão dentro do cristianismo? Você ouve muitas pessoas falar assim: todos os caminhos levam a Deus, só se for para julgamento, porque para a salvação só existe um caminho. Qual que é o caminho? Jesus, João 14, 6. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe Deus, irmãos, Ele não vai ser um Deus que vai apresentar caminhos distintos para as pessoas. O caminho é um só. Ah, todas as religiões levam a Deus. Mentira de Satanás. Porque se Deus revelou a verdade, Ele diz que a palavra é a verdade, não pode ser o Alcorão a verdade. Não pode ser as crenças hindus. Não pode ser o Evangelho segundo Allan Kardec. Se a Bíblia é a verdade, então ela é a verdade. E aí vai chegar um momento que você vai ter que... E agora? Qual que é o fundamento da sua fé? Ah, os escritos de Ellen White é a verdade. Não, a Bíblia é a verdade. Ah, a nova tradução é a verdade. Não, a revelação é a verdade. Ah, o livro dos Mormons é a verdade. Então o anjo mormônio veio e trouxe para Joseph Smith. Ou a Bíblia, Jesus diz que a palavra é a verdade e que Ele é a verdade. A gente acredita nisso, ou então nós vamos ficar perdidos nesses ensinos que tem por aí e que confrontam a própria Escritura. Aí o que as heresias e seitas vão fazer para tentar embutir o ensinamento delas? Jesus em João vai dizer que enviaria um Consolador. O Consolador nos conduziria a toda a verdade, que nos conduz à Bíblia. É essa a ideia. E o Consolador, a própria Bíblia,
interpreta que é o próprio Espírito Santo. Só que as seitas falam, não, o Consolador que Jesus está, o Paráclitos que Jesus está prometendo aqui, era a profecia que Joseph Smith recebeu. Ah, não, é o ensinamento da Ellen White. Não, é o que Mohammed ou Maomé recebeu. Não, é o Espírito Santo. Então, ou você tem a palavra do Senhor como a base, a verdade, ou você vai ficar suscetível a receber ensinos de demônios e enganos de espíritos. É isso que Paulo está falando. Vamos voltar os olhos lá de novo para 1 Timóteo 4? Então a única segurança que nós temos é conhecer plenamente a verdade. E ele continua no verso 4: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E aí? O que santifica o fato aqui dos alimentos é o próprio Deus, a própria palavra de Deus e a sua oração de gratidão, que é com ações de graça vai receber. Agora, quando eu não conheço a verdade, aí eu vai introduzindo na minha crença, na minha prática de fé, elementos que não vêm do cristianismo, que não vêm do ensinamento de Cristo, mas que é fruto do sincretismo, da mistura de outras crenças. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vamos lá, ainda em Timóteo, agora o capítulo 6. Deixa eu ver aqui, ó. Até o 5 eu vou ler, tá bom? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, então esse alguém é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Uma das principais características da seita, irmãos, é que eles vão procurar pelo em ovo. O que significa isso? O cara vai dar ênfase num negócio como se fosse o principal ponto do universo. Quer ver um exemplo? Não existe salvação para aqueles que não guardam o sábado. E o cara vai brigar por causa do sábado. E ele vai ser infatuado nisso. E ele vai trazer contendas de palavra. E ele vai criar inveja, contenda, provocação, difamação, suspeita maligna. Você é um cara até temente, mas você não guarda o sábado, então não vai ter jeito para você. Ele tenta substituir a obra de Cristo por guardar um pontinho da lei. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e que é aplicado sobre a nossa vida por sua graça é desprezado. E aí o homem tem que fazer alguma coisa a mais. Jesus morreu na cruz, tudo bem, pagou pelos nossos pecados, mas se você não guardar o sábado, não tem jeito. Isso é ser infatuado. Nada entende, mente pervertida, estão privados da verdade. Jesus é o Senhor do sábado. Paulo vai desligar, então ninguém te julgue por causa de festa de lua, de sábados, de comida, de bebida. A salvação é pela graça. Quando você vai em algum lugar e fala assim, olha, Jesus morreu na cruz, é maravilhoso, é tudo muito bom, mas você tem que ter obras para ser salvo. Para ser salvo. Já falou que a obra de Cristo não é mais suficiente.
Ó, Jesus salva, mas você tem que participar da campanha dos 300 lá, não sei quantos, para quebrar a maldição, porque Jesus na cruz não dá para quebrar a maldição. Lá ele só morreu, a maldição tem que ser participar da campanha dos 52 domingos. Ó, Jesus morreu na cruz, a salvação é de graça, mas você tem que comprar o cajado de Moisés, porque se você não comprar o cajado de Moisés, a vassoura que varre o pecado, o sabonete que lava as impurezas espirituais, aí não vai ter jeito. Ó, Jesus até morreu na cruz, é verdade, mas se você não fizer uma caminhada até a Aparecida do Norte, já era. Se você não der esmola todo dia, orar 5 vezes por dia, virado para Meca, fazer uma visita em Meca, ou então pagar para alguém ir te representando, não reconhecer o profeta e não confessar, Jesus morreu, mas é insuficiente. Então você vai ver que a seita, ela sempre vai tentar te desviar da verdade. Só que como na estratégia de Satanás, ela não vai se colocar contra Cristo. Ele vai colocar algo no lugar de Cristo. Isso é anticristo. A partícula anti do grego, ela pode ser traduzida tanto contra, ou como no lugar dele. Satanás é esperto. Se ele chegar para falar, ó, Jesus não é o Senhor, opa, todo mundo fica orando em pé. Agora, não, Jesus é o Senhor. Só que nós precisamos do culto de libertação. Você crê em Jesus? Crê, ótimo. Só que agora você precisa de um processo de libertação. Você tem que vir a sexta-feira forte, dia do desencapetamento. E aí sim, aí, ó, somando Jesus na cruz com a oração forte do bispo, não sei das quantas, aí casa. Mas se for só Jesus, não é suficiente. O texto que diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, isso que tudo fez. Não, isso aí não aplica. Conhecereis a verdade vos libertará? Não, não é uma libertação assim, plena. É um negócio meio tenebroso. Então, por isso você precisa do culto da libertação. Veja só. Mente pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E vai usar isso, inclusive, para tirar dinheiro. Você precisa dar uma oferta. Você precisa participar da campanha. Não é assim? Só com isso, irmão, você já pode carimbar lá, seita. Só com isso. Porque eles são privados da verdade. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui para o nosso tempo. 2 Pedro, capítulo 2. Qualquer momento você pode fazer pergunta, tá, querido? Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. Segunda Pedro 2. Alguém quer ler, por favor? Assim como outros surgiu as falsas profetas, assim também entrará entre vós falsos profetas, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de Renegarem o soberano valor do legislador, trazendo sobre si mesmo o destino destruidor. E muitos seguirão as suas práticas divertidas. Por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também ouvidos por avarentas farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles lavrado há longo tempo, não
Ótimo. O que Pedro está falando? Ó, da mesma forma que no Antigo Testamento surgiram falsos profetas quando havia os profetas de Deus, trazendo profecia curada, no nosso contexto, que não tem mais profecia, vão surgir falsos mestres. Ok? E esses falsos mestres se introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Irmãos, são detalhes, pequenos detalhes. Porque se ele vier com um negócio absurdo, você vai pular fora. Mas são pequenos deslizes que vão, com o tempo, se transformando em grandes erros. Esse é o grande problema da igreja hoje. Ela começa a aceitar pequenos desvios. Talvez o que seja mais vívido hoje é o entendimento do amor. Nós conversávamos um pouquinho sobre isso ontem, né, presidente Paulo? A questão da igreja perder a visão plena do amor bíblico, da distinção do amor do Novo Testamento, colocar tudo num pacote só. Por exemplo, quando você pensa em Novo Testamento e no grego que foi escrito no Novo Testamento, você já sabe disso, já estudou isso. Só o amor são 3 palavras distintas. Né? Agapau ou ágape, que seja o amor ágape, por aí. O filéu, filos, e o eros, dentro da visão grega. O amor ágape, vamos assim colocar, é aquele amor de abstinência, de abnegação. Um amor incondicional, um amor que paga o preço. Só que o amor filéu também é um amor de fraternidade. E que em alguns momentos é usado nas Escrituras para Deus como se fosse a mesma coisa. Só que em outros momentos faz uma distinção. O principal texto que trata disso, para você entender essa distinção, é a conversa de Jesus Cristo com Pedro, depois de Pedro ter negado. Jesus chega para Pedro, chama ele para conversar e fala assim: Pedro, tu me amas? E ele usa ali ágape, ou agapau. Pedro fala: o Senhor te ama. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele usa o mesmo verbete. Pedro fala: Senhor, só sabe, eu te amo. E aí Jesus usa, terceira vez: Pedro, tu me amas? E aí ele usa agora já filéu. Muda-se a palavra. E aí Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Vê, não há uma mudança no padrão do amor de Deus. É que aqui é utilizado sinônimo de Deus, sem problema. Só que em alguns outros momentos, o amor ágape é esse amor de entrega, é esse amor que vai estar relacionado lá a 1 Coríntios, que é um amor sacrificial, dentro de um contexto do exercício do ministério. Eu tenho batido nessa tecla muitas vezes, porque a igreja, inclusive a igreja pega 1 Coríntios 13, o comitê tradutor já errou ali no título que deram, quando disse que o amor é o dom supremo, porque amor não é dom, amor é virtude, né? Porque se amor fosse dom, então alguém poderia dizer que não ama porque não recebeu esse dom. Porque a Bíblia, lá no verso do capítulo 2 de 1 Coríntios, vai dizer que Deus dá os dons como lhe apraz. Então, se amor for dom, alguém pode falar assim: Deus não me deu, eu sou assim mesmo, bruto, nervosão, porque eu não recebi o dom do amor. Mas amor não é dom, amor é virtude. E no contexto de 1 Coríntios, a aplicação do amor é no ministério. Você recebeu um dom, e você vai exercer esse dom no contexto ministerial. O amor
de 1 Coríntios está tratando do amor ministerial e não do amor relacional. Porque se eu for tratar do amor relacional usando o padrão lá de 1 Coríntios 13, eu já pego aqui aqueles exemplos mais cabeludos, que é para chocar mesmo. Abre lá rapidinho 1 Coríntios 13, que fala do amor dentro desse contexto da aplicação ministerial. Que é o contexto que está falando de dons espirituais, de ministério e tudo mais. O amor como virtude. E aí ele diz assim, no verso 4, se você for exercer o ministério sem esse amor sacrificial, você está enrolado. Porque o amor dentro do ministério, imagine você, me permita aqui, como regente do coral, se você não tiver esse amor sacrificial, que é paciente, ninguém aguenta tocar o coral. Se você não tiver paciência no coral, o cara chega atrasado, o cara esquece a pasta, o cara abre a pasta na música errada. Mas se você não for exercer esse ministério com paciência, você não dá conta. O que mais? É benigno. Você vai ter que ter bondade para exercer seu ministério. Não arde em ciúmes. Chegou um outro maestro. Eu compartilho. Isso é uma questão ministerial. O que mais? Não se ufana, não se ensoberbece. Porque eu estou fazendo para a glória de Deus, estou fazendo para o Senhor, não é para mim mesmo. Por isso que não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconveniente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal. A pessoa que cruzou na bola, mas você não, tudo bem, você vai continuar no ministério. Não se alegra com a justiça, regozija-se com a verdade. Esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor jamais acaba. Ok? Esse amor aqui, no capítulo 13, está falando da aplicação dos dons, é do ministério. Agora vamos tentar aplicar esse mesmo amor aqui para as questões relacionais. O seu relacionamento conjugal. Ok? Vamos pegar aí só o verso 7, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí seu cônjuge te traiu. Você fala, não vou sofrer. Porque eu amo. Eu vou suportar tudo isso. Porque eu amo. E a pessoa vai continuar na prática de pecado. Você fala, não tem problema. Porque o amor crê. Um dia isso vai mudar. Hoje ela saiu com o Antônio, amanhã o Pedro, ontem o João, não tem problema, eu suporto. Porque o amor não tem ciúmes. Inclusive eu liguei agora com o Joaquim para facilitar a vida dela, para marcar um encontro na semana que vem. Porque eu não ressento do mal. Dá para aplicar para o amor relacional? Não dá, porque não tem nada a ver. O contexto de 1 Coríntios 13 é da aplicação de dons. Refere-se ao amor como característica para você exercer o seu ministério. Dentro da igreja dá para você colocar isso. Agora, se você aplica isso no amor relacional, de relacionamento, então você vai ter choque, conflito com o próprio contexto da Escritura. Que é óbvio, por causa da dureza, mas te permite, inclusive, o divórcio, no caso de você ser vítima de traição. Se a característica relacional fosse a mesma, Deus fala, meu amigo, trair o problema é seu, você tem que perdoar e pronto, acabou. Jesus e nem Moisés não permitiria o divórcio em caso de relação sexualista. Porque você tem que tudo sofre, tudo suporta. Veja, eu não posso aplicar as verdades fora do contexto dessa verdade. E aí o que acontece dentro da igreja? A igreja vem e traz um padrão do mundo de amor para dentro da igreja. O amor, pastor, tem que tolerar. Ele tudo
suporta. Por isso que nós não podemos disciplinar ninguém dentro da igreja. Eu estou usando aqui o amor da realização ministerial para a questão da manutenção da disciplina eclesiástica. Eu não posso disciplinar porque se você ama, você tolera, você suporta. Se você ama, você espera. Você espera, quem sabe ele vai mudar. Nós estamos falando da mesma coisa? Não. Só que de uma maneira sorrateira eu aplico em lugares que não é para ser aplicado. E aí práticas pecaminosas são toleradas dentro da igreja debaixo dessa bandeira do amor. A Bíblia vai dizer que algumas práticas são pecado, mas aí debaixo da bandeira do amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, eu não posso mais admoestar ninguém. A pessoa está vivendo na prática ilícita do pecado constantemente, mas ela não pode ser chamada a atenção. Porque, pastor, o amor é a essência do cristianismo. Deus é amor. De fato, a Bíblia diz que Deus é amor. E que Ele nos amou primeiro. Mas o amor de Deus não conduziu Ele a perdoar o seu pecado sem um preço. Jesus foi castigado em teu lugar. Jesus não tolerou o seu pecado, Ele cobrou o preço do teu pecado. Só que por graça não foi no seu lombo. A chicotada não veio em você. Mas a justiça exigia o castigo. O castigo que nos trouxe a paz e que foi aplicado na cruz do Calvário por Jesus. Se Deus ama, ou se o amor de Deus é amor que tolera todas as coisas, Jesus precisaria ter sofrido? É óbvio que não. Deus quebrou o galho. Não é assim que funciona. Só que a heresia, o que ela faz? Ela vai de modo sorrateiro, usando detalhes que a Bíblia fala, verdades da Bíblia, só que desviando aos poucos. É a estratégia de Satanás. Deus disse que você não pode comer fruto nenhum. Começa a desviar. Ele disse que eu comi. Não, é só aquele. Mas se eu comer, eu morro. Não, morrer não. Não morre não. E assim as heresias vão entrando dentro da igreja. Volte lá para Pedro. Então esses falsos mestres se introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano Senhor que nos resgatou. É aquilo que nós estávamos mencionando. Se qualquer doutrina que rejeita a suficiência da obra de Jesus é heresia. Se você tiver que fazer isso aqui, ó que está vendo aqui, ó, espacinho, isso aqui, além da obra de Cristo para ser salvo, já é heresia. Se você tiver que guardar o sábado para ser salvo, já a obra de Cristo já rejeitou, renegou o soberano Senhor que nos resgatou, já rejeitou a suficiência de Cristo. É seita, é falso ensino, é falso mestre. Tudo que nós fazemos hoje tem que ser fruto da gratidão a Deus. O meu serviço a Deus, a aplicação do ministério que Ele mesmo me confiou, a realização, a aplicação dos dons que Ele me deu, o investimento daquilo que Ele tem me dado, o meu serviço de evangelização, o meu envolvimento com a obra do Senhor, o amor para com a obra missionária, ou seja, o meu serviço litúrgico de estar presente, adorando, cultuando a Deus e não vindo assistir o culto, mas eu vindo adorar, apresentar o culto. Tudo isso, irmãos, é fruto de gratidão. Não é isso que vai conduzi-lo à salvação. A salvação você já recebeu de graça em Cristo Jesus.
Só que agora, uma vez que você foi alcançado em Cristo, você vai ter boas obras para glorificar e demonstrar gratidão por aquilo que Cristo já fez por sua vida. Então eu mensurar que Deus só vai te abençoar se você fizer isso, isso, aquilo, de colocar isso como imposição para você, ó, se você não vir nas 52 semanas da campanha, não vai te abençoar. Já é renegar o soberano Senhor que nos resgatou. Estou sendo claro aqui, irmãos? Sim? Então, mas aí o próprio Pedro diz, ó, essas pessoas vão trazer esses ensinos, heresias destruidoras, e veja o verso 2. E muitos, o que está escrito aí? Muitos seguirão. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Sabe por que as pessoas vão seguir, muitos seguirão os ensinamentos desses falsos mestres? Justamente porque eles são meia boca. Ele não exige uma definição, uma decisão completa por Cristo. Ele é light, é libertino, é mais fácil. O que é mais fácil para você? Vamos pensar, né? Às vezes a gente não está acostumado, mas vamos lá. Guardar determinado rito ou ter uma vida santa? Eu sou um tranqueira de domingo a sexta, mas eu guardo o sábado. Eu sou infiel, mas eu participo das campanhas. Eu sou caloteiro, mas não deixo de dar o dízimo. Guardar determinadas práticas, como se substituísse a vida de fidelidade, obediência e santidade a Deus, é muito mais fácil. Traz aquela falsa segurança. Por isso que muitos seguem. Por isso que muitos vão por esse caminho. Porque o que Deus exige do verdadeiro crente é uma vida diária, de um compromisso com a sua palavra. É você ser santo na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. É você produzir boas obras no contexto familiar, na sociedade, na igreja. E isso é muito difícil. Porque é lutar contra a sua própria inclinação, é lutar contra a sua própria carne. Então o mais fácil é substituir. Se eu guardar o ano litúrgico, se eu acender uma vela, se eu praticar determinada novena, se eu fizer tantas orações, ou tantas rezas, é suficiente? Beleza. Aí eu continuo a minha vida de promiscuidade, de falsidade, de mentira, de murmuração, de fofoca, de imoralidade sexual. Não tem problema. Porque eu estou cumprindo alguma coisa que foi exigida, como se isso substituísse a obra de Cristo e a exigência de santidade que Ele tem para comigo. Então, por isso que as seitas, muitas vezes, arrebanham muitos seguidores. Que é mais fácil. Às vezes ele entra dentro da igreja com práticas que deveriam ser evitadas, mas eles trazem para dentro da comunidade. Com a seguinte situação: nós não precisamos confrontar ninguém, nós vivemos a geração do ecumenismo, da busca da paz entre todas as religiões.
Não existe esse negócio de absoluto mais, falar que existe uma só verdade. Isso está na contramão. Pastor, nós temos que acolher tudo e todos, aceitar todas as formas de amor. Pelo amor de Deus, pastor. Nós estamos no século 21. Nós temos que ter pastoras para a igualdade entre os sexos. Nós temos que ter pastoras lésbicas e pastores homossexuais para mostrar o quanto nós amamos as pessoas, independente das escolhas sexuais que elas tenham. Irmãos, tem gente que fica indignado pelo simples fato de falar, não, nós vamos ser bíblicos. Não, nós vamos seguir aquilo que nós entendemos que é a verdade. Eu falo, mas o que é isso? É ridículo. E aí por isso que vem o louco, fala, não, temos que atualizar a Bíblia. E já tem a Bíblia onde tira o gênero de Deus, né? Deus não é pai mais. Porque isso, falar que Deus é pai é fruto de uma sociedade paternalista, machista, opressora. Como ensinar para o Paulinho, para o Pedro, falar assim, papai do céu. Por que papai do céu? Isso aí é opressão paternalista, machista. Daqui a pouco, né, aí foi o cara lá de cima, agora é a coisa lá de cima. Quer dizer, cara não pode, então é a coisa lá de cima. E vai sendo atualizado, irmãos. E aqueles que seguem a palavra como sendo a verdade se transformam na aberração dessa geração. Ah, o cara é fanático, né? Ah, ele é intolerante. Porque afinal de contas, a Bíblia não é importante. O importante são as pessoas. O importante é estar todo mundo junto. Isso é ensino de demônio. Porque se joga a palavra de Deus como não sendo mais verdade, é ensino de demônio. Só que vem embrulhado numa piedade e fala assim, é mesmo, né? A igreja precisa ser tolerante, né? A gente tem que falar mais de amor, ao invés de falar de pecado. Você não pode falar para as crianças, você não pode ensinar o Paulinho, o Pedro, você não pode ensinar para o Benja, para o Lucas, que existe bem e mal. Que Deus prometeu o céu, mas que existe condenação. Não pode falar inferno. Ai, pastor, misericórdia, o inferno. Tinha criança aborrecida, o senhor falou inferno. Meu Deus do céu, cara, que bando de mimimi que nós estamos vivendo, geração de cristianismo totalmente abraçando os ensinos enganadores e destruidores. Já estão querendo tirar o termo salvação, porque você fala em salvação, você já está pressupondo que o cara está condenado. Então não fala em salvação, fala presente de Deus. Ó, Deus tem um presente para você. Ah, não é presente. Não, meu amigo, Deus tem uma salvação e Ele exige de você arrependimento. Não, pastor, não fala arrependimento, porque se o senhor está falando de arrependimento, o senhor já está acusando a pessoa que ela fez alguma coisa errada. Oh, mas a Bíblia diz que você já nasceu no pecado, meu amigo. Você já nasceu condenado, você já nasceu torto. Não, pastor, não pode falar uma coisa dessa. Pastor, o senhor não pode falar isso para crianças, porque as crianças são anjinhos. Outro sincretismo, né? Até que ano? Eles perdem a asa quando? Não, até 7 anos a criança é pura. É puro pecado, irmãos. Porque já nasce no pecado. Se você não seguir o padrão bíblico de ensinar essa criança desde a mais tenra idade
a aprender que ela precisa se arrepender dos seus pecados, ela vai se transformar num adulto totalmente separado e longe de Deus. Eu não preciso de Deus. Só que nós corremos o risco de alguns dias, daqui a um tempo, quando nós pegarmos isso como verdade bíblica, o conselho tutelar vir aqui. Eu recebi um processo porque eu falei que as crianças são pecadoras, como aconteceu com o ministro da Educação. Porque falou que a disciplina é um padrão bíblico, dentro de um contexto de igreja, porque ele é um ministro presbiteriano. E como ministro presbiteriano, ele tem todo o direito de ensinar o que a Bíblia diz. Agora, como ministro de Estado, tudo bem, lá ele não vai colocar isso como padrão do MEC, porque o MEC não é igreja. Mas o simples fato de ele ensinar numa igreja a verdade bíblica, quase que arrancar a cabeça dele. Onde já se viu o ministro da Educação diz que pode dar umas palmadinhas nas crianças. Então as coisas vão ficar. E aí e tem gente na igreja que fala, é verdade. De modo sorrateiro, se introduzirão dissimuladamente. A conta gotas. Cuidado com isso. Para a gente fechar aqui essa sequência de versos, vamos pegar a 2 João, para a gente terminar, e depois, semana que vem, a gente continua tratando ainda da importância de estudar sobre as seitas. Veja lá, 2 João, segunda epístola de João, aí mais no final, com exceção de Gálatas e Coríntios que eu botei, mas eu tendo aí seguir aí a ordem cronológica dos livros. Mas vamos lá, 2 João, versos 7 e 11. Não tem capítulo só, então já é versos 7 e 11, tá bom? Todos abriram, né? Diz assim, ó: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Presta atenção agora. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. É muito pertinente essa palavra de João aqui, porque uma das características da seita, ou das seitas, não é te trazer para a igreja, mas é entrar na sua casa. Uma das principais características do cristianismo, mesmo que ia de casa em casa, mas ia de casa em casa, convidando todo mundo, ó gente, nós vamos reunir na casa do fulano. Paulo fazia isso lá em Atos. Mas geralmente crescia tanto que as casas não cabiam, aí alugava a escola, alugava lá o auditório não sei da onde, ia lá pro teatro não sei do que. Era assim que a igreja funcionava. Mas a seita não. O que a seita faz? Ela quer te tirar do todo. Então ela te coloca sozinho. E é nesse sentido que eles fazem. Eles querem ir até a tua casa. Por isso que João fala: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Porque a principal característica da seita é o seguinte: se você está em grupo, é mais difícil eu lidar com mudanças de verdade no seu coração se você está com um grupo maior. Mas se eu elimino isso, se eu trato sozinho contigo, ou dentro do seu núcleo familiar, é mais fácil. Por isso que Testemunho de Jeová quer ir lá dar um curso na sua casa.
Por isso que os mormons querem ir lá marcar um ponto sozinho com você. Porque é mais fácil. Ele não vem para debater de frente. Vamos fazer uma apologética aqui, meu irmão. Vamos ver. Bíblia versus isso. Não, ele não quer saber disso. Porque ele quer te tirar, que é mais fácil. Você vira presa fácil. E é nesse sentido que a instrução fala de João: nem recebais em casa. E nem dê boas-vindas para ele. Boas-vindas aqui é sinônimo de ser bem recebido, porque as boas-vindas na cultura oriental, o cara ficava lá meia hora conversando com o cara. Não é simplesmente: oi, tudo bem? Oi, bom dia, não posso te atender agora. Então, as boas-vindas significavam bater papo, conversar, perguntar da família, perguntar do gato, perguntar da vaca, perguntar do cachorro, da plantação e tudo mais. Ele falou: nem isso você faz. Fuja. Então veja, nós temos aqui vários textos que nós já mencionamos que chamam a atenção do perigo das seitas, da existência dessas heresias, dessas seitas, e das posturas de rejeitá-las e de buscar conhecimento pleno na verdade, que é a palavra de Deus, para que você possa ser preservado dos espíritos enganadores e dos ensinos de demônios que deturpam de modo simples, bem pequenininho, mas que faz com que você erre o alvo, que é fazer a vontade de Deus. Ok? Alguma pergunta até aqui, irmãos? Semana que vem, se Deus permitir, a gente continua tratando ainda desse período de introdução, vendo mais esses textos aqui que falam da importância de você estudar e se preparar contra as heresias. E depois vamos falar um pouquinho das características, o que é, e definir características específicas aí para que você identifique o que é seita e o que não é, o que é heresia e o que não é. Tá bom? Então essa aí é a proposta dessa sequência. Se a gente ficar 2, 3 aulas, para nós não é problema. O importante é que a gente possa nos aprofundar ao máximo. Depois, quando entrarmos a tratar cada um desses grupos, é a mesma coisa. Certo? Não só religiões, mas heresias, filosofias, e vamos uma sequência aí, pelo menos, das principais heresias e seitas do nosso mundo.